vai abrir sua Bíblia então, abra sua Bíblia, livro de Zacarias, capítulo 8, abre em Zacarias, capítulo 8, nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, Zacarias, capítulo 8, abram aí, a partir do verso 20, eu quero meditar com vocês em Zacarias, capítulo 8, a partir do verso 20, convido você a fechar seus olhos, assim que você abrir a sua Bíblia, nós vamos falar com Deus. Querido e bondoso Pai, que habita nos céus, louvado seja o Teu nome pelo privilégio de estarmos aqui na Sua casa, Senhor. Quero suplicar agora que o Senhor venha nos dar sabedoria para que possamos compreender a Sua palavra. Lhe pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Livro de Zacarias, capítulo 8, a partir do verso 20, vem dizendo o seguinte, 20 a 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor, e buscar ao Senhor dos Exércitos, eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações, buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas, de todas as nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhes dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Vocês sabem que o livro de Zacarias, ele foi escrito por volta do ano 518 a.C. De acordo com a data do início do livro de Zacarias, se você abrir ali logo no início, no capítulo 1, no verso 1, você vai perceber que ele começou ali no período bem próximo do profeta Ageu. Na verdade, ele começou ali 2 meses depois do que Ageu. Zacarias escreveu o livro dele. Uma outra coisa interessante também de Zacarias é que ele é o livro mais messiânico do Antigo Testamento, com exceção de Isaías. Ou seja, o livro de Isaías é o único livro do Antigo Testamento que apresenta mais a vida de Jesus do que Zacarias. Ele é um livro messiânico. E o livro de Zacarias tem 3 propósitos principais. Qual é o propósito do livro de Zacarias? O primeiro propósito é dizer que o exílio do povo de Deus em Babilônia não foi por acaso, não foi porque Deus havia abandonado, mas o exílio aconteceu por causa da apostasia do povo. Então Zacarias, ele queria ensinar o seguinte, olha só, o exílio aconteceu porque vocês se afastaram dos princípios de Deus. O segundo ensinamento de Zacarias no livro dele, é que ele queria deixar bem claro que o Senhor não havia se esquecido do seu povo. O Senhor lembrava do seu povo, tanto é que é interessante, né? O povo foi para o cativeiro e alguns imaginavam, Deus se esqueceu de mim. Zacarias, ele vem com uma mensagem deixando claro, Deus não se esqueceu do seu povo. E o curioso é que até o próprio nome de Zacarias, se você for ver no original, o nome de Zacarias significa o Senhor se lembra. Olha que coisa interessante. Deus chama alguém para mandar uma mensagem e o nome de Zacarias já era uma mensagem. E o terceiro propósito do livro de Zacarias é que Deus queria deixar bem claro que aquele povo que estava voltando do cativeiro, apesar das falhas, apesar dos erros, aquele povo seria usado para a pregação do evangelho em todo o mundo. E por isso, nessa mensagem dessa manhã aqui, eu quero meditar nesse livro e tentar responder com vocês aqui 3 perguntas que o livro de Zacarias nos ajuda a responder. A primeira pergunta que Zacarias nos ajuda a responder é qual o propósito do sofrimento? Deixa eu perguntar uma coisa para você que está em casa aí, ó, você que está aqui acompanhando também. Será que você está sofrendo? Será que você está passando por alguma luta? Será que você está passando por alguma mágoa, alguma decepção? O livro de Zacarias ali, ele responde uma pergunta bem comum do ser humano. Qual é o propósito do sofrimento? Às vezes a gente passa por alguma prova, a gente fica pensando, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Zacarias nos ajuda a responder. A segunda pergunta que ele nos ajuda a responder é qual deve ser o maior motivo das nossas orações? Qual deve ser o maior tema das suas orações? Pensa comigo aqui, qual é o motivo que você mais ora? Qual é o maior tema das suas orações? Zacarias, ele deixa claro,
qual deve ser o maior motivo das suas orações? E o terceiro ponto que Zacarias nos ajuda a responder é uma pergunta assim retórica, que você tem que olhar para dentro de si e se perguntar o seguinte: o que eu tenho feito para contribuir que o Senhor volte logo? Qual tem sido a minha contribuição para a volta de Jesus? A primeira pergunta, então, que eu deixei no ar aqui, de Zacarias, é a seguinte: qual o propósito do sofrimento? Se você abrir a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 13, e eu quero dizer aqui o sofrimento do justo. Não é aquela pessoa que faz alguma coisa errada e sofre as consequências, não. Mas Zacarias nos ajuda a responder, ou entender, qual o propósito do sofrimento dos justos. E se você abre a sua Bíblia em Zacarias 13, a partir do verso 8, ele vem dizendo o seguinte: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela acontecerá o quê? Serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Zacarias aqui, ele fala sobre um momento de provação. Ele deixa bem claro ali, quando você lê a Bíblia, ele fala o seguinte no verso 9, farei passar a terceira parte pelo fogo. Zacarias está falando, igreja, do sofrimento e da prova dos justos. Ele deixa bem claro aqui na Bíblia que quem é fiel ao Senhor também sofre. Quem é fiel ao Senhor passa por provas. Eu tenho, assim, ao longo do meu ministério, tenho conhecido muita gente, e tem gente que você vai visitar, às vezes na casa, a pessoa diz assim, pastor, eu não entendo. Sabe, eu vou na igreja todo sábado, eu estudo a lição da escola sabatina, eu vou na igreja quarta, eu vou na igreja domingo, vai ter semana de mordomia, eu não perco um culto. Sabe, eu faço meu ano bíblico, eu sou dizimista fiel, sou ofertante, sabe, eu ajudo as pessoas. Pastor, não entendo. Mas eu sofro tanto, pastor. Eu passo por tantas lutas. Parece que existe um cálculo matemático na mente do ser humano de forma natural. Ele pensa assim, bom, se eu faço tudo certo, logo eu não vou sofrer. Só que a vida humana não é justa, irmãos. A gente vê o sofrimento alcançando também os justos. Só que interessante que o livro de Zacarias, ele diz o seguinte, olha, uma parte do povo vai passar pelo fogo, e eles vão ser eliminados. Mas a terça parte vai passar, e ele fala assim, eles não serão eliminados, eles serão provados, mas a Bíblia vem dizendo, eu os purificarei. Igreja, Zacarias está dizendo o seguinte, o sofrimento na vida do justo não é que ele envia, Deus não envia dor para ninguém, mas quando o sofrimento vem na vida do justo, Deus usa isso para purificar esse justo. Você tem que entender que material imprestável, quando passa pelo fogo, ele queima. Mas metal valioso, quando passa pelo fogo, ele é purificado. Não tem jeito, o ouro, quando passa pelo fogo, ele sai purificado. Deus está dizendo em Zacarias o seguinte, meu filho, você vai passar por provas? Vai sim. Não é que eu queira que você passe por provas, mas você vai passar, porque vive num mundo de pecado. Mas Deus está dizendo o seguinte, olha, quando você passar por provas, se mantenha firme, porque eu vou purificar a sua vida. Se mantenha firme, porque eu vou dar mais força para você. É só você pensar, tem um texto de Ellen White que ela fala assim, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos o que Deus fez por nós, aonde? Porque lá no passado, quando você sofre, e você se mantém firme, você fica com um couro mais grosso para encarar mais dificuldades. Lembra aí a sua vida? Não tem histórias hoje que você, se você olhar para trás, e pensar no dia que você estava sofrendo, tem situações da sua vida que você pensou que não teria solução, seria a última, seria o fim. Hoje você está aqui, não foi o fim. Tem situações que você chorou ontem, hoje você chega a sorrir. E quando você sorri, você fala o seguinte, Deus cuidou de mim. Você percebe como é que a prova na vida do justo, ela é um meio que Deus acaba utilizando para purificar o seu povo. Então, eu vou dizer, você que está em casa aí, ó, se está passando por provas, amigo, se mantenha firme. Minha irmã, se mantenha firme. Deus está burilando, purificando o seu povo. Tem uma frase muito forte que eu vi uma vez, que dizia o seguinte,
quando a providência é carrancuda, saiba que Deus está sorrindo para você. Deus está burilando você, Deus está preparando o ser humano. Se nessa manhã tem alguém passando por provas, e todos nós passamos, eu quero dizer, se mantenha firme. Zacarias está dizendo, a prova na vida dos justos, ela vem para purificar, para fortalecer. Agora, quando você avança um pouco mais, tem uma outra questão que Zacarias levanta aqui. Sabe, em Zacarias capítulo 10, versículo 1, se você abrir, Zacarias destaca ali qual deve ser o maior motivo das nossas orações. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 10, no versículo 1, contam sonhos enganadores e oferece consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito porque não há o quê? Pastor. O versículo 1 do capítulo 10 deixa bem claro que Deus dá uma ordem. Pedi ao Senhor chuva no tempo de chuvas, serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva e dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva do campo. O que significa isso, pastor? É interessante esse texto, porque você sabe que existem até hoje na Palestina 2 tipos de chuva, que eles dão um nome para essas chuvas, né? Existe a chuva temporã, e o nome chuva temporã significa chuva precoce. É aquela chuva que cai durante o outono. É o tempo das pessoas semearem. A chuva temporã prepara o solo para que a semente seja jogada e ela comece a germinar. Só que não é dessa chuva que Zacarias está falando. Ele fala de uma segunda chuva, da chuva serôdia. O curioso, igreja, a chuva serôdia, o nome serôdia, significa chuva da primavera, ou também última chuva. E a chuva serôdia, ela caía durante a primavera, e o interessante é que o propósito dela era fazer com que aquela planta que havia germinado com a chuva serôdia, agora ela amadurecia. Então assim, igreja, entenda comigo aqui, ó, se caiu a chuva temporã, e você jogou a semente, ela começa a crescer. Mas se não cai a chuva serôdia, ela não amadurece. Eles precisavam das 2 chuvas. Você sabe que na caminhada cristã, basicamente assim, você precisa do momento em que o evangelho chega no seu coração e ele começa a transformar a sua vida. Todo mundo tem um momento que você se depara com a palavra e você começa a se entregar. O evangelho, a semente do evangelho começa a crescer no seu coração. Para alguns acontece em um momento específico, para outros é um processo. Mas existe um outro período da caminhada cristã, que é o período do amadurecimento. E aqui, quando você vai na Bíblia, chuva aqui tem uma ligação direta com o Espírito Santo. E não é invenção não, igreja. Se você abrir sua Bíblia, abre Isaías, por exemplo. Abre Isaías aqui, depois a gente vai voltar para Zacarias, deixa marcado Zacarias. Mas se você abrir Isaías, abra aí, ó, Isaías capítulo 44, na sua Bíblia aí, ó, 44, versículo 44, versículo 3, olha o que vem dizendo aí, 44, 3, olha o que vem dizendo, porque derramarei água sobre o sedento, e torrente sobre a terra seca, derramarei o quê? O meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. A Bíblia está dizendo o seguinte, chuva serôdia é um símbolo da ação do Espírito Santo. E aí a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, onde vocês têm colocado a confiança de vocês? Deus está dizendo aqui, você precisa orar pelo batismo do Espírito Santo. Você precisa orar pela conversão do seu coração. E aí isso é interessante, irmãos, que tem muita gente na igreja que recebeu a chuva serôdia, a chuva temporã, mas não recebeu a chuva serôdia. Porque a chuva serôdia, irmãos, é para amadurecer. Aí eu vou dizer, irmãos, tem muito problema na igreja, pastor Josias, que acontece por causa de imaturidade, igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês que está em casa aí, com muito carinho, para todo mundo aqui, ó. Tem muito crente imaturo, igreja. Tem muito crente imaturo. Ele está aqui, a semente do evangelho começou a nascer, mas são imaturos, são uma casquinha de ovo, assim, ó. Aí você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, porque senão vai magoar.
Você não vai ficar tristinho, vai chorar, não vai querer vir para... Tem muito crente assim, irmãos. Aí você fica naquela situação, imaturidade espiritual. Quer ver uma coisa aqui, ó? Qual é o nome do irmão mesmo? Anderson. Aí o irmão Anderson está aqui. Eu chego na igreja de manhã, o irmão Anderson me trata mal. Aí eu sou imaturo, o que eu faço? Eu trato mal ele também. Aí depois eu vou falar mal do Anderson, né? Para outra pessoa, falo, o Anderson tá maluco, ele é ignorante, ele não tem educação. Porque ele me tratou mal, eu faço assim. Agora, quando eu sou maduro espiritualmente, sabe o que acontece? Ele me tratou mal, mas eu fui batizado na chuva serôdia, né? Está ali. Estou orando pelo Espírito Santo atuando na minha vida. Ele me tratou mal, eu penso assim, nossa, ele deve estar com algum problema. Acho que eu vou orar por ele. Nesse momento eu vou sair de perto, porque ele não está muito bom. Mas eu vou orar por ele. Aí depois, no outro dia, você chega assim e fala, Anderson, sabe, do passado eu falei com você, eu percebi que você estava um pouco diferente. Amigo, eu orei por você a semana toda. Você está precisando de alguma coisa? Estou à sua disposição. Você está entendendo, igreja? Quantos problemas seriam evitados se tivéssemos cristãos mais maduros, irmãos? Você sabe aquela situação ali? Eu fico à vontade de falar aqui, o pastor José não conversou nada comigo, então fico à vontade. No meu distrito, talvez eu teria mais dificuldade, porque poderia achar que era piadinha, pastor José, aqui eu fico à vontade. Quando você vê o irmão falar assim, não olharam o meu programa, não quero mais trabalhar na igreja. Pegaram a minha data, agora eu vou sair, pastor. Estou entregando tudo. Sabe o que é isso, igreja? Tem exceções. Mas na maioria das vezes é pirraça espiritual. É imaturidade. A pessoa não consegue lidar com as lutas, irmãos. A Bíblia está dizendo o seguinte, por isso que a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, você pode orar por muita coisa. Você quer orar pelo batismo da igreja? Ora. Você quer orar para a igreja ter mais dinheiro, mais recursos? Ora por isso. Você quer orar para o seu filho voltar para a igreja? Ora por isso. Você quer orar pelo seu trabalho? Ora por isso. Mas a Bíblia está dizendo que a oração mais importante é pedirmos o batismo do Espírito Santo, igreja. E aí a pergunta que é feita bem clara é o seguinte, quanto tempo você tem dedicado à oração, pedindo o batismo do Espírito Santo? Quando a Bíblia vem dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas, igreja, precisamos do amadurecimento espiritual. Tem muita gente imatura, precisamos orar pelo Espírito Santo. É a segunda questão, qual é o maior tema das suas orações? O terceiro ponto que Zacarias aqui ajuda a responder, eu acho que é um dos mais impactantes também, é o que eu estou fazendo para que o Senhor volte logo. Tem um texto aqui em Zacarias que para mim é emblemático, foi o que eu li no início. No capítulo 8, se você abrir no capítulo 8, no versículo 20, ele vem dizendo o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor de quem? Do Senhor, e buscar ao Senhor dos Exércitos. E as pessoas dirão, eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações, buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste um judeu, e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está o quê? Amigos, essa mensagem aqui é poderosa do livro de Zacarias. O livro de Zacarias está dizendo que vai chegar um momento em que a pessoa vai para a igreja, vai louvar o Senhor, e está dizendo que 10 pessoas vão segurar na orla da veste um judeu, e vão falar o seguinte, você está indo para a igreja? Está indo adorar o Senhor? E vão falar assim, eu também irei. Eu quero ir também. Irmão, isso é impactante. Você convida às vezes alguém para vir para a igreja, às vezes é uma luta, né? Não vou, tenho compromisso, uma série de coisas. Aqui está dizendo que vai chegar um momento em que as pessoas vão clamar. Só para ilustrar esse negócio, deixa eu fazer um negócio aqui. Mariana e Vinícius, vem cá, Mariana e Vinícius. Vem cá. Giovana também, vem cá. A Giovana faz aula de desenho com a minha filha, sexta-feira, pelo Zoom. Agora eu vou cobrar você para fazer aula de música com ela, tá bom? Giovana, segura aqui, Giovana, segura aqui. Segura aqui, Mariana e Vinícius. Vem cá você também, vem cá, pode vir.
Vai ser o maiorzão de todos, mas pode vir também. Vem cá. Segura aqui, ó. Olha o que a Bíblia está dizendo. Fica aqui para o pessoal de casa também poder acompanhar, ó. Segura aqui, segura minha roupa aqui, pode segurar. A Bíblia, só para ilustrar, só para você entender isso daqui, a Bíblia está dizendo o seguinte: vai chegar um dia em que um judeu vai falar o seguinte: vamos à casa do Senhor. Aí a Bíblia ilustra o tema dizendo o seguinte: 10 pessoas vão segurar na orla da veste um judeu e vão falar o seguinte: você vai para a igreja? Eu também vou. Aí vai ser assim, um judeu andando, eu também vou. A pessoa, não, eu quero ir também. Estão segurando na veste para dizer o seguinte: eu quero ir junto com você. Se você vai, eu tenho visto Deus fazer maravilha na sua vida. E se você vai, eu quero ir junto. Amém, igreja? Pessoal, vai rasgar meu terno, pode soltar. Pastor Josias tem dinheiro aqui, não sou eu não. Então, ok. Então, assim, a Bíblia está dizendo, vai chegar um momento em que as pessoas vão clamar, vão pedir, olha só, eu quero conhecer esse Deus que você conhece. Sabe, eu tenho percebido o Espírito Santo agindo na sua vida, você é diferente. Então, eu quero conhecer o Deus que você conhece. E, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, no passado, esse texto poderia ter uma aparência muito de futuro. Quem sabe um momento assim, inalcançável. Só que quando eu olho para a igreja de Deus nos dias de hoje, igreja, eu percebo que isso já tem acontecido. Igreja, é incrível isso. Nós nunca vivemos uma crise tão grande